Boa noite a todos. Muito feliz por estar mais uma vez nesta casa de orações. Vamos tranquilizando nossas mentes, acalmando nossos corações, pedindo ao nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, e ao nosso Divino Mestre, nosso querido irmão Jesus, que olhe pelos nossos irmãos que estão nos presídios, nos leitos hospitalares, nos asilos, nos orfanatos e aos moradores de rua. Vamos agradecer a toda espiritualidade que está desde cedo trabalhando nesta casa para nos receber. Sejam todos bem-vindos, irmãos encarnados e desencarnados. Vamos para mais uma noite de estudos com o nosso irmão Tiago, do livro A Gênese. E vamos fazer a oração que o nosso querido irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e para todo sempre, que assim seja. Obrigado, Pai, por podermos estar novamente reunidos nessa casa para nossos estudos. Que assim seja. Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade hoje ao estudo do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 3, que fala do bem e do mal, e hoje nós vamos tratar sobre o instinto e a inteligência, né? Este capítulo é um pouquinho longo, acredito que não vai dar para falar dele todo hoje. Bom, nós estamos na página 64, item 11. Nós falamos lá na semana passada, nós falamos um pouco sobre essa questão instintiva, né? Nós falamos da questão do bem e do mal, né? Que era a origem do bem e do mal, e aí nós falamos de algumas questões que são instintivas, né? E quanto mais material a gente é, mais instintivo a gente é. Conforme a gente vai evoluindo, a gente vai perdendo essa necessidade do instinto, porque o instinto ele dá as condições para a nossa sobrevivência e a gente vai se tornando cada vez mais moral, né? E aí hoje o instinto e a inteligência começa com uma questão que diz o seguinte: que diferença há entre o instinto e a inteligência? Será que há diferença entre as duas capacidades ou as duas habilidades? E aí diz o seguinte, os nossos irmãos: onde termina um e onde começa a outra é outra questão. O instinto é uma inteligência rudimentar, ou é uma faculdade distinta, um atributo exclusivo da matéria? Resposta: o instinto é força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a sua conservação. Nos atos instintivos não há nem reflexão, nem combinação e nem premeditação. É assim que a planta procura o ar, se volta para a luz, dirige suas raízes para a água e a terra nutritiva, que a flor se abre e se fecha alternativamente, segundo a necessidade que as plantas trepadeiras se enrolam em torno do seu apoio, ou se engancham com as suas gavinhas. É pelo instinto que os animais são advertidos do que lhes é útil ou nocivo, que se dirigem segundo as estações para os climas propícios, que constroem sem lições preliminares, com mais ou menos arte, segundo as espécies
camas macias e abrigos para sua prole, engenhos para prender na armadilha presa da qual se nutrem, que manejam com destreza armas ofensivas e defensivas de que estão providos, que os sexos se aproximam, que a mãe alimenta os seus pequenos e que estes procuram o seio da mãe. Entre os homens, o instinto domina exclusivamente no início da vida. É pelo instinto que a criança faz os seus primeiros movimentos, que agarra o seu alimento, que grita para exprimir suas necessidades, que imita o som da voz, que ensaia a falar e andar. No próprio adulto, certos atos são instintivos. Tais são os movimentos espontâneos para evitar um perigo, para se afastar de um risco, para manter o equilíbrio. Tais são ainda o pestanejo das pálpebras para atenuar o clarão da luz, a abertura maquinal da boca para respirar e etc. Bom, então nós estávamos falando dessa questão instintiva e eu lembro que na quarta-feira passada ainda eu citei o exemplo de nós enquanto primeira infância, né, criança. Quando nós somos crianças, nós não pensamos nas nossas ações de alerta de fome, de algo errado que esteja acontecendo. A criança simplesmente ela faz isso, né? Ela chora, ela grita, ela se debate, né, dependendo da necessidade, porque é instintivo. É a única forma que a criança tem para chamar a atenção daqueles que são responsáveis por si. E isso é, na nossa vida, desde a nossa formação, vamos dizer assim, desse processo evolutivo que a gente está nesse corpo material, se nós pensarmos lá nos primitivos, né, nos seres primitivos, eles eram instintivos, né? Tanto que o comportamento deles era igual, né, ou quase igual, vamos dizer assim, ao dos animais, né? E aí, com o tempo, com o processo evolutivo, nós fomos, né, perdendo aquele instinto mais rudimentar, né? Nós fomos evoluindo. Quando isso foi acontecendo? Quando nós começamos a ter o entendimento e o discernimento das coisas, quando nós começamos a compreender, quer dizer, quando a nossa inteligência deu um salto, né? Porém, nós não perdemos os instintos totalmente. E aí fala, né, que na primeira infância a gente tem, mas todos nós temos instintos que são os ditos instintos de sobrevivência. Quando a gente chega num lugar muito alto, numa borda de um lugar muito alto, qual que é a tendência da gente fazer? Dar um passo para trás. Quando eu vejo que tem um fogo vindo próximo de mim, qual que é a tendência de eu fazer? É sair de perto. Por quê? Isso é um instinto de sobrevivência, né? Então nós temos esse instinto ainda dentro de nós. Bom, e aí por isso que eles falam que é um instinto rudimentar, né? Que esse instinto, e é interessante que ele fala lá no comecinho, que é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e voluntários. Por que força oculta? Porque é algo que Deus já determina que nós tenhamos, né? Nós não escolhemos os nossos instintos. Deus determina por quê? Porque o interesse é que nós possamos viver aqui o mais tempo possível para crescermos, para evoluirmos. Imagine se Deus não desse o instinto nosso de sobrevivência. Ixi, eu acho que a maioria das vezes a gente não durava 10 dias, né? Depois começou a andar. Porque pensam ser besta para colocar a vida em risco. É o ser humano. Você vê criança pequenininha não tem medo de nada, ela não tem noção ainda das coisas, né? Porém, dependendo do que você coloca, ela tem uma reação. Mas nós temos a colocar à prova a nossa vida em risco o tempo todo, mesmo com o nosso instinto de preservação. Imagine se não tivéssemos esse instinto, né? Bom, 12. A inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados segundo a oportunidade das circunstâncias. Incontestavelmente, é um atributo exclusivo da alma. Todo ato maquinal é instintivo. Aquele que denota a reflexão, a combinação, uma deliberação é inteligente. Um é livre e o outro não é. Então, lá o que difere o instinto da inteligência? O instinto, ele é algo que não é pensado, ele é reagido, né? Então, nós sofremos uma causa qualquer, nós reagimos sem pensar, é espontâneo, né? Igual se alguém tentar vir aqui dar um soco, mesmo que eu não tenha, meu instinto é tentar desviar. Esse é o instinto. Eu não penso para isso, né? Agora, a inteligência não, a inteligência é algo que não é maquinal, ela é refletida, né? Eles colocam até um termo aqui, ela é premeditada, né? Então, nós temos essa capacidade.
Ah, mas tem gente que fala sem pensar, responde, não sei o quê. É instintivo isso. São reações instintivas, né? Reações em cadeia. A pessoa fala sem pensar, ela não usa a inteligência para isso, né? E aí acaba falando coisas que muitas vezes não deve. E o mundo está cheio de pessoas reativas, né? A reatividade, que é o fato de responder ou de falar algo sem pensar, é um instinto ainda que está acima da inteligência, né? Então nós temos que tomar muito cuidado também com isso, porque às vezes por um descuido ou por alguma situação a gente acaba respondendo algo ou falando coisas que não deveria por falta de inteligência, por falta dessa capacidade de pensar, né? Sim, não. O que que acontece? Nós estamos mais evoluídos em questão de conhecimento, né? Mas o que que acontece? A gente não pode confundir que tem vários tipos de inteligência, né? Então tem a inteligência moral, a inteligência intelectual, a inteligência emocional. Não fala assim das vários tipos de inteligência. Então, quando a gente fala que a gente tem mais conhecimento, ok, nós temos muito mais conhecimento hoje, né? Porém, sim, por conta disso, nós temos o acesso às informações muito mais amplo. Por quê? Aí o Bruno está falando aqui que as pessoas estão muito mais impacientes. Por quê? A inteligência emocional não acompanhou. Entendeu? Porque nós precisamos desenvolver todas as nossas inteligências. Assim como a inteligência moral não acompanhou. Né? Então lembra das asas que a gente fala? Então nós precisamos equilibrar. E nós não estamos equilibrados. Faz parte desse processo. As pessoas sabem que elas precisam agir de uma certa forma, porém não conseguem colocar em prática ainda. Né? Porque a gente está num momento de desenvolvimento, de crescimento. É do erro e do acerto. Tipo, eu testo, tento, vou errar e depois vou tentar de novo para acertar. É assim, nós estamos nesse processo, porque nós estamos no processo de crescimento evolutivo. Né? Mas o conhecimento, é fato que nós temos mais conhecimento. Apesar de termos mais conhecimentos, nós questionamos ainda mais esses conhecimentos. Né? Muitas vezes a gente joga meio para baixo. Por quê? Porque outros contextos da minha vida, da minha personalidade, ou do meu meio, né? Ou dos meus pré-conceitos, vamos dizer assim, né? Que são os conceitos que nós já temos estabelecidos, né? Por mais que algo me mostre que aquilo eu estou errado, meu orgulho não deixa eu aceitar, nós temos esse processo evolutivo na questão do conhecimento. Porém, as outras inteligências a gente não consegue ainda acompanhar no mesmo nível, né? Porém, vai chegar um momento que nós vamos ver, acredito eu, que o conhecimento tecnológico vai dar uma diminuída, porque a gente precisa alcançar, né? A gente precisa, opa, eu preciso ter o emocional adequado, eu preciso ter a moral adequada para ter o equilíbrio. Vai ter esse momento, né? Porque é necessário, senão a gente fica muito discrepante. Né? E aí o conhecimento sem emocional adequado e sem a moral adequada, ele pode causar desastres. E a gente já viu isso. Né? Tanto que passamos só por duas guerras mundiais, né? Só, vou colocar assim. Porque o conhecimento tem. E o conhecimento, ele mal administrado, se eu não tenho o emocional equilibrado e a moral equilibrada, ele vai me dar a sensação de poder. E o poder faz que o orgulho e a vaidade se sobressaia. E aí eu quero dominar. Então precisa ter esse equilíbrio, né? E aí, como que a gente vê esse conhecimento, essa inteligência do conhecimento, muitas vezes faz com que a gente seja reativo. Né? Porque eu tenho a razão, porque eu sei, você não sabe, você não estudou o que eu estudei, você não tem o conhecimento que eu tenho. Né? Onde já se viu querer equiparar nós dois? Então tem todas essas questões. Né? Bom, o instinto é um guia seguro, que jamais se engana. A inteligência, só pelo fato de ser livre, por vezes está sujeita a erro. Se o ato instintivo não tem o caráter do ato inteligente, apesar disso, revela uma causa inteligente, essencialmente previdente. Se admite que o instinto tem a sua fonte na matéria, é preciso admitir que a matéria é inteligente. Seguramente, mesmo mais inteligente e previdente do que a alma, uma vez que o instinto não se engana, ao passo que a inteligência se engana. Se considera o instinto uma inteligência rudimentar,
como se explica que seja, em certos casos, superior à inteligência racional? Que possa dar a possibilidade de executar coisas que esta não pode produzir? Se é o atributo de um princípio espiritual que venha a ser esse princípio, uma vez que o instinto desapareça, esse princípio está aniquilado? Se os animais não estão dotados, senão do instinto, seu futuro é sem resultado, seus sofrimentos não têm nenhuma compensação. Isso não estaria conforme nem com a justiça e nem com a bondade de Deus. Capítulo 2, número 19. Então, olha quantos questionamentos a questão do instinto, né? E aí que ele coloca algumas questões do instinto ser mais inteligente, por conta dessa questão de preservação. E aí fala que o instinto, se ele é inteligente e ele é ligado à matéria, quer dizer que a matéria seria inteligente. E seria mais inteligente que a alma, porque a alma é que dá a inteligência intelectual, né? E aí volta naquela reflexão que eu estava colocando, que esse instinto que nos predomina, ele é nos dado por Deus para preservação, né? Virei aqui. Segundo um outro sistema, o instinto e a inteligência teriam um único e mesmo princípio, chegando a um certo grau de desenvolvimento que no início não teria senão as qualidades do instinto, sofreria uma transformação que lhe daria as da inteligência livre. Se for assim, no homem inteligente que perde a razão e não é mais guiado senão pelo instinto, a inteligência retornaria ao seu estado primitivo, e quando recobrasse a razão, o instinto tornar-se-ia inteligente. E assim, alternativamente a cada acesso, o que não é admissível. E aí é para a gente entender aqui nessa questão, né? Quando fala que instinto e inteligência seria o mesmo princípio, partiriam de uma mesma coisa, né? E aí fala assim, se a pessoa por algum motivo ela não consegue desenvolver a inteligência, o instinto tomaria um lugar, vamos dizer ali. Ela seria reacionária, ela teria o instinto ali para reação. E aí quando ela volta a ter esse poder de consciência, por algum motivo o instinto cederia novamente, né? E isso não acontece, né? Então, assim, a pessoa, quando ela é muito reativa, aqui eu estou falando instinto reativo, né, para fazer essa diferenciação, mas tem o instinto que é de sobrevivência, como eu estava falando antes, que é o instinto daquele que a gente tem para manter a nossa existência, né? Mas, como foi questionado ser mais reativos, né, esse instinto reativo, ele não toma lugar, né, da inteligência, porque ele demonstra falta dessa capacidade reflexiva de premeditar, quer dizer, de pensar antes de agir, né? Então, um não intercala com o outro. Gritaria, não tá? Bom, me perdi, eu acho, com esse barulho. Tá, aqui. Aliás, a inteligência e o instinto com frequência se mostram simultaneamente no mesmo ato. No andar, por exemplo, o movimento das pernas é instintivo. O homem coloca um pé diante do outro, maquinalmente, sem nisso pensar. Mas quando quer acelerar ou moderar a sua marcha, levantar o pé ou desviar para evitar um obstáculo, há cálculo, combinação e ele age de propósito deliberado. O impulso involuntário do movimento é ato instintivo. A direção calculada do movimento é ato inteligente. O animal carnívoro é levado pelo instinto a se alimentar de carne, mas as precauções que toma e varia segundo as circunstâncias para apanhar a sua presa e sua previdência das eventualidades são atos de inteligência, né? E aí, nesse segundo conceito, diz que instinto e inteligência, eles funcionam simultaneamente, não se substituem, né? E aí eu gosto dos exemplos que são dados, né? Que diz o seguinte: ninguém pensa para andar, a gente simplesmente anda. Não é assim? Porém, se eu vejo um obstáculo na minha frente, eu penso como passar por ele. Falo assim, olha, eu posso desviar por ali, ou eu preciso erguer a perna até certo ponto para poder passar, senão eu caio. Aí fala que o instinto de caminhar, mas o pensamento intelectual faz com que eu consiga sobrepor aquele obstáculo, né? E aí o outro exemplo é do animal quando sai em caça. O instinto da fome fala assim que preciso caçar. Agora, como caçar, onde e até onde eu posso ir, e o que eu tenho que tomar cuidado, a inteligência adquirida. Ah, mas o animal tem essa inteligência? Tem essa inteligência limitada, né? Não é a inteligência como nós temos, né? Racional. Bom, tá dando para entender, gente, até aí? Tá. Tem hora que eu acho que fica meio repetitivo e pode criar confusão na cabeça. 14.
Uma outra hipótese, que de resto se alia perfeitamente à ideia da unidade de princípio, resulta do caráter essencialmente previdente do instinto e concorda com o que o Espiritismo nos ensina quanto às relações do mundo espiritual e o mundo corpóreo. Sabe-se agora que os espíritos desencarnados têm por missão velar sobre os encarnados, dos quais são os protetores e os guias, que os envolvem com seus eflúvios fluídicos, que o homem frequentemente age de modo inconsciente sob a ação desses eflúvios. Então lá, o que é essa questão de velar, gente? É de cuidar, né? Então fala que os desencarnados têm essa missão, né, de cuidar dos encarnados. Então todos nós temos os nossos irmãos desencarnados que cuidam da gente. Pode ser um ente familiar dessa vida que já desencarnou, pode ser de outras existências nossas, né? Mas todos nós temos um ente familiar que cuida da gente, que nos guia, nos ampara, como nós já fomos também esse ser, né? Esse ente aí, né? E que ele tem influência sobre nós. Aí coloca assim, que esses guias, né, os envolvem com os eflúvios fluídicos que o homem frequentemente age de modo inconsciente sob a ação desses eflúvios. Então nós sofremos a ação desses nossos irmãos. Então às vezes a gente tem uma preocupação, um pensamento, alguma coisa, e a gente, veio uma ideia na nossa cabeça. Isso é uma intervenção desses nossos irmãos. Tem gente que ainda é melhor, escuta. Como se fosse alguma consciência, se fosse uma vozinha buzinando, assim, olha, tá passando por uma situação assim, veio uma ideia, alguém soprou, ainda tem gente que fala assim, sopraram no meu ouvido. E sopraram mesmo, gente, eles falaram. Tá? Então, eles cuidam da gente. Né? É que a gente não escuta, tem vez, né? Mas é assim. De outra parte, sabe-se que o instinto que produz atos inconscientes predomina nas crianças, e, em geral, nos seres cuja razão é fraca. Ora, segundo essa hipótese, o instinto não seria um atributo nem da alma nem da matéria. Não pertenceria ao próprio ser vivo, mas seria um efeito da ação direta dos protetores invisíveis, que supririam a imperfeição da inteligência, provocando eles mesmos os atos inconscientes necessários à conservação do ser. Então, olha, a terceira hipótese é essa, a questão que entra o Espiritismo, né? Diz, vou repetir, que de outra parte, sabe-se que o instinto que produz atos inconscientes predomina nas crianças, em geral nos seres cuja razão é fraca, esses irmãos, né? Ora, segundo essa hipótese, o instinto não seria um atributo nem da alma nem da matéria, não pertenceria ao próprio ser vivo, mas seria um efeito da ação direta dos protetores invisíveis, que supririam a imperfeição da inteligência, provocando eles mesmos os atos inconscientes necessários à conservação do ser. Então, que seria nosso instinto, que seria o nosso... Tem gente que fala que é o subconsciente, né, que tem a questão das nossas memórias, de tudo aquilo que a gente passou, né? E tem gente que pensa que são os nossos irmãos, né? Esse instinto aqui, como está dizendo, é como se os irmãos espirituais fizessem ou dessem algumas orientações para que nós tomássemos as nossas, ou para que nós realizássemos as nossas ações na nossa vida, né? Tipo assim, eu não tenho condições de pensar por mim próprio o que fazer nessa situação. Então esses irmãos viriam, daria esse auxílio, e aí sim eu conseguiria pensar ou passar por aquela situação, né? Seria nesse sentido. Mas do mesmo modo que se suprime gradualmente o uso da andadeira... aqui. Da conservação do ser. Seria como andadeira com a ajuda da qual se sustém a criança que ainda não sabe andar. Mas do mesmo modo que se suprime gradualmente o uso da andadeira, à medida que a criança se sustém sozinha, os espíritos protetores deixam entregues a si mesmos os seus protegidos, à medida que estes podem se guiar por sua própria inteligência. Assim, o instinto, longe de ser o produto de uma inteligência rudimentar e incompleta, seria o resultado de uma inteligência estranha, na plenitude da sua força. Inteligência protetora, suprindo a insuficiência, seja de uma inteligência mais jovem, que levaria a fazer, inconscientemente, para o seu bem, o que esta fosse incapaz de fazer por si mesma, seja de uma inteligência madura, mas momentaneamente entravada no uso das faculdades, assim como ocorre no homem na infância e nos casos de idiota e de afecções mentais. Esse linguajar é meio antigo, né? Eles falam idiota, né? É meio errado. Meio errado não, muito errado. Né? Falar idiota, que no caso são aquelas pessoas que não têm condições de pensar por si mesmo, né? Não conseguem agir. E aqui o que eles falam?
o que eles querem dizer aqui para explicar nesse terceiro ponto do instinto, né? Que o instinto seria esse auxílio que o irmão dá para aquelas pessoas que não têm condições de agir por si só, ou por algum motivo, né? Pode ser lá no processo evolutivo que eu estava falando do lado dos seres primitivos, então não conseguem pensar por si só, então tem os irmãos espirituais que estão auxiliando ali para que o corpo possa se desenvolver até chegar no momento que ele consiga adquirir a consciência e assim ter o livre-arbítrio e aí tomar as suas próprias decisões, ou quando acontece um caso de uma criança ou de um adulto que não tem condições de pensar ou de agir por si só, né? Então pensa nos homens das cavernas lá, o instinto deles de sobrevivência seria impulsionado pelos seres protetores. Imagine nós, quando surgir, nem sei, né? Porque tem muitos planetas nessa galáxia toda, né? Nesse universo todo tem muitos planetas. Tem planetas que não são como a Terra, mas vão chegar em estado de Terra. Então terão seres habitáveis, serão habitáveis por seres, eu inverti a ordem, serão habitáveis por seres ali que no começo eles vão ter que se desenvolver organicamente até chegar a um ponto que possa desenvolver inteligência. Então imagine que nesse planeta terá seres primitivos, que são totalmente instintivos. E aí nesse caso, nós que estamos um pouquinho acima já desse processo evolutivo, desencarnamos, podemos ter missão de servir como protetor daquele espírito novo que está ali criando para que ele possa começar seu desenvolvimento. Olha que interessante, né? Então, quer dizer, uma nova criatura, um novo ser ali, um novo espírito, e eu auxiliando para que ele tenha esse primeiro processo. Até que tenha condições totalmente de tomar a iniciativa e viver a sua própria existência por si só, né? Disse proverbialmente que há um Deus para as crianças, os loucos e os alcoólatras. Esse ditado é mais verdadeiro do que se crê. Esse Deus não é outro que o Espírito Protetor, que vela sobre o incapaz de se proteger por sua própria razão, né? Tem esse ditado mesmo, que fala assim, nossa, a gente não fala Deus, né? Mas fala assim, nossa, não sei se é Deus, mas ou é o anjo, fala assim, ó, é o anjo das crianças e dos bêbados, né? E dos doidos, não tem? Porque faz cada coisa e não acontece nada. A pessoa tá bêbada, ela passando por cada situação e sai ilesa, né? As crianças também aprontam tudo e não acontece nada. A gente fala assim, ó, é o anjo é o anjo da guarda. Então fala assim que o anjo da guarda das crianças, dos bêbados e dos loucos, né? Vive aí. Eles têm um anjo particular, né? Brinca. E é que fala assim, usa-se o termo Deus, né? Teria um Deus só para esses. E aí fala assim, não é que tem um Deus só para esses, tem um anjo da guarda, tem um mentor, tem um espírito protetor. E pensa esse que trabalha, hein? Pensa esse que trabalha. É esse anjo da guarda, exatamente. Porque olha, para cuidar, por isso que fala que é particular, tem. Então, ele fala que é mais verdadeiro do que se crê isso, né? Nós temos os nossos anjos da guarda. Às vezes nós seres sãos, vamos dizer assim, né, damos mais trabalho, né? Mas é bem nessa razão. Bom, nesta ordem de ideias, pode-se ir mais longe. Essa teoria, por racional que seja, não resolve todas as dificuldades da questão. Se são observados os efeitos do instinto, nota-se antes de tudo uma unidade de vista e de conjunto, uma garantia de resultado que não existem mais desde que o instinto é substituído pela inteligência livre. Além do mais, na apropriação tão perfeita e tão constante de faculdades instintivas, as necessidades de cada espécie reconhece a sua profunda sabedoria. Essa unidade de vistas não poderia existir sem a unidade de pensamentos, e a unidade de pensamentos é incompatível com a diversidade das aptidões individuais. Só ela poderia produzir esse conjunto tão perfeitamente harmonioso, que prossegue desde a origem dos tempos em todos os climas, com uma regularidade e uma precisão matemáticas, sem jamais falhar. A uniformidade no resultado das faculdades instintivas é um fato característico que implica forçosamente na unidade da causa. Se essa causa fosse inerente a cada individualidade, haveria tantas variedades de instintos quantas há de indivíduos, desde a planta até o homem. Um efeito geral, uniforme e constante, deve ter uma causa geral, uniforme e constante. Um efeito que causa sabedoria e previdência deve ter uma causa sábia e previdente. Ora, uma causa sábia e previdente, sendo necessariamente inteligente,
não poderia ser exclusivamente material. Não se encontrando nas criaturas encarnadas e desencarnadas as qualidades necessárias para produzir um tal resultado, será preciso remontar mais alto, quer dizer, ao próprio Criador. Se reporta a explicação que foi dada sobre a maneira pela qual se pode conceber a ação providencial, no capítulo 2, né, número 24, se imaginar todos os seres penetrados de um fluido divino soberanamente inteligente, compreender-se-á a sabedoria previdente e a unidade de vistas que presidem a todos os movimentos instintivos para o bem de cada indivíduo. Essa solicitude é tanto mais ativa quanto o indivíduo tenha menos recursos em si mesmo e na própria inteligência. Por isso, ela se mostra maior e mais absoluta nos animais e nos seres inferiores do que no homem. Segundo essa teoria, compreende-se que o instinto seja um guia seguro. O instinto maternal, o mais nobre de todos, que o materialismo rebaixa ao nível de forças atrativas da matéria, acha-se realçado e enobrecido. Em razão das suas consequências, não seria preciso entregá-lo às eventualidades caprichosas da inteligência e do livre-arbítrio. Pelo órgão da mãe, Deus vela ele mesmo sobre as suas criaturas nascentes. E aí, a questão fez várias possibilidades instintivas, né? Pelo menos 3 aqui. E aí fala da questão, o instinto, ele é algo além. E por ser algo além, ele não pode ser algo material. Né? Não pode ser advir da matéria. E quando a gente vê que algo não pode ser advir da matéria, a gente joga mais alto. Aí fala que é próprio do Criador. E aí ele dá a exemplificação do instinto, e ele fala o quê? Que quanto mais a necessidade e menos a capacidade de inteligência intelectual, né, de adquirir conhecimento, de raciocinar, maior é o nível de instinto. Por isso que os animais irracionais são mais instintivos que a gente. Então, os animais que não pensam, o cão, o gato, o macaco, eles são muito mais instintivos, eles agem muito mais por instinto do que a gente. Ou deveria ser assim, né? Como a gente está falando, tem muito ser humano instintivo ainda. Então, por quê? Porque eles não têm essa capacidade intelectual. Ah, mas eles aprendem? Eles aprendem. Tá? Mas o processo deles é totalmente diferente do nosso. E essa, não vou entrar muito em questão, porque não é essa a questão. Porém, tem alguns instintos que são muito próprios não, são muito próximos nossos, né? E aqui ele cita o instinto materno. E ele fala que o instinto materno ele existe porque é uma forma de Deus velar pela sua criatura, né? Porque a gente não fala de instinto paterno, ou raramente se fala do instinto paterno, mas do materno fala-se a torta direito. Não é assim? Porque para uma mãe que abandona, existem milhares de pais que abandonam, não é assim? E isso não é só no ser intelectual, como ser humano, ser racional, mas nos irracionais também. E aí eu gosto de lembrar, eu vejo alguns vídeos, né? Eu gosto muito de vídeo de bicho. E aí tem um vídeo que a mãe tá passeando no zoológico com o bebezinho e ela senta perto da jaula dos gorilas. Aí a gorila fica apaixonada no bebezinho. Aí ela fica meio que se comunicando com a mãe com o bebezinho do lado de cá e a gorila do lado de lá. Aí a gorila sai correndo, vai lá para trás. De repente ela volta com o bebezinho dela. E ela vem com o bebezinho no braço e mostra para a mãe. E ela cuidando do bebezinho. Então o animal também tem esse instinto, né? Às vezes a gente fala assim, tem mais animal com mais instinto materno do que ser humano, né? Mas esse instinto, ele é propício para isso. Por quê? Por que é propício? Porque o ser que gera, ele é o ser mais capacitado para cuidar. Principalmente num momento de tão fragilidade. Porque nós, quando nascemos, somos muito frágeis. Nós somos totalmente instintivos. Eu falei isso desde o começo, desde a semana passada eu venho falando isso. Nós somos instintivos até hoje. Não por todo o nosso percurso, né? Assim, bem mais instintivos. Mas nossos primeiros momentos de vida, nós somos só instinto. Nós não conseguimos nos comunicar. E é através do instinto que a gente começa a observar o nosso meio e reproduzir. E aí, reproduzindo, eu assimilo aquilo como um conhecimento, porque eu vou trabalhando aquela cognição na minha ideia, e eu vou entendendo, vou compreendendo e vira aprendizado. Então, como que eu sei que eu quero comer alguma coisa? Quando eu sou bebezinho, eu choro. Aí eu consigo comida. Aí eu consegui uma vez, gente, toda vez que eu quiser, eu vou chorar. Olha, já vou aprendendo. O instinto do choro fez com que eu aprendesse alguma coisa. E aí, quando eu vou crescendo, eu vejo a pessoa pedindo, eu falo, dá, eu ganho.
Tudo que eu quero é dar. Aí tem a fase da criança que é tudo dá. Não é assim? Eu quero esse. Né? O Gabriel fala esse. Quando ele quer alguma coisa, faz esse. Porque aprende. Nós usamos o instinto e nós vamos desenvolvendo o nosso intelecto. Né? E aí fala dessa capacidade da inteligência e usa o exemplo do instinto maternal como uma forma de velar pelo próprio, pela própria existência, né? Porque nós precisamos dessa existência para progredir. Imagine se não tivéssemos mais esse corpo material, gente. Precisaríamos ir para outro planeta que tivesse, porque nós não temos condições ainda de crescermos fora da matéria. Nós não estamos nesse ponto ainda. Quando chegarmos nesse ponto, não precisaremos mais de instinto, porque o intelectual e a moral vão estar lá em cima. Aí isso aqui, que é grosseiro, não vai precisar mais. Tá? E eu acho que já deu. E eu acho que eu perdi onde eu estava. Eu parei na 14? Deixa eu ver. O livro virou, gente. Não parei na 14. Peraí. Ah, aqui. Parei aqui, agora achei. Eu solto a página, o livro vira, eu me perco. Parei aqui. Bom, então lembra que eu parei no instinto materno. Ok? Deu para entender, gente? Parece que hoje eu falei tão rápido. Parece. É porque foi mais, acho que mais leitura, né? Mas a questão do instinto, a gente já vem conversando, quando a gente fala do bem e do mal, né? Essa capacidade de aprendizado que a gente vai desenvolvendo desde a criação. Vou dar um questionamento, assim. Quando eu faço alguma coisa e eu não tenho consciência daquilo que eu fiz, e aquela coisa, para quem vem e tem consciência, é uma coisa ruim, será que eu fiz o bem ou eu fiz o mal? Será que aquilo é uma ação boa ou uma ação ruim? É uma coisa para a gente pensar, né? Porque eu não tenho capacidade de pensar por mim mesmo. E eu fiz alguma coisa lá que para quem tem essa capacidade, assim, abomina aquilo que eu fiz. E aí, eu fiz alguma coisa boa ou uma coisa ruim? Ou nem é boa nem ruim, porque eu não consigo determinar isso. Será? É uma coisa, não vou dar resposta, gente. É um questionamento mesmo. É pra gente pensar. Imagine, aí eu lembro dos Rômulo e Remo, que foi criado pelas lobas, né? Imagine hoje, se fosse separado, filhos de uma família, foi criado na selva. Que lá na selva ele precisa caçar, matar nos dentes igual os bichos e comer cru. E ele chega aqui e faz isso. Ele não tem consciência, porque ele não teve esse conhecimento, esse aprendizado. Ele está tendo uma ação boa ou uma ação ruim, será? Será que para determinar algo bom ou algo ruim eu preciso ter a inteligência desenvolvida? Será que eu só posso determinar algo bom ou ruim se ele é praticado por alguém que tem pensamento próprio? Porque eu sei o que é certo e o que é errado. Então, tudo que eu fizer pode ser apontado. Ó, você fez errado, você fez certo. Pode. E se eu não tenho esse conhecimento, essa capacidade? Será que o certo e o errado deixa de existir? Pode falar. Sim. Sim. É uma ação reacionária, né? Porque assim, eu falei a minha verdade. Mas será que a verdade. Aí, ó, como que nós somos, né? Porque às vezes eu falo uma coisa, é minha verdade, mas será que a minha verdade é a correta? Exato. Porque nós estamos em momentos diferentes, né? Sim, com certeza. Sim. E hoje no carro eu estava falando o seguinte: tudo é modo.
Tudo é modo de dizer. Quando uma pessoa está totalmente desequilibrada e extrapola, se eu reajo da mesma forma e eu tenho um conhecimento maior, eu estou mais errado que ela. Né? Então, se a pessoa tal, deixa ela falar, vai cortar, tenta ser gentil, tenta ser educado, tenta cortar, tal. É difícil, é um teste isso. Mas não, eu passei também esses dias. Mas é uma coisa de se pensar. Eu, por muito menos, mandava para outros lugares, né? Mas eu estou tentando ser evoluído. Estou aprendendo muita coisa. E porque eu não tenho muito filtro. Essa é a questão. Porque como meu pensamento é muito acelerado, eu não tenho muito filtro para responder. Na hora que eu falo, na hora que eu vejo, já respondi. E aí o que acontece? Eu dava umas respostas, todo mundo assim, cavalo. Nossa, cavalo. Eu falei, por quê? Eu só respondi. E para mim, eu estava respondendo normal, igual todo mundo responde. Eu falei assim, Tiago, você fala de um jeito que a gente fica magoado, ofendido. Eu falei, gente, eu não percebo. Isso é uma característica minha mesmo. Hoje eu entendo por quê. Né? E aí eu tive que aprender, me treinar para não fazer isso. Hoje eu quase não sou mais chamado de cavalo. De vez em quando sou. Mas não é sempre. Antes era sempre e eu não entendia. Né? Então tem muitas coisas que eu não percebo. Então às vezes eu dou uma resposta, a pessoa fala assim, nossa, seco. Eu falei, simplesmente estou respondendo, entendeu? São características. A gente cresce, a gente evolui. Porém, o nosso intelecto faz com que a gente faça assim, opa, se as pessoas estão me chamando de cavalo, alguma coisa, eu não estou fazendo certo. Vou tentar mudar. É isso que eu estou fazendo. Né? Tô menos cavalo. Mas, entende? A gente precisa ter esse processo. Mas a questão não precisa ser boa para mim. Sim, sim, eu também. Se eu não discuto uma coisa na hora, eu fico remoendo aquilo, não durmo. Mas a questão é, será que isso de fato é bom para mim? Porque o processo evolutivo faz com que eu tenha que me livrar disso. Né? Se não está sendo bom para mim, eu não poder falar alguma coisa, não poder ferir da mesma forma, quer dizer que eu estou atrás da evolução. Eu preciso crescer. Sabe a história de dar a outra face? Eu dou outra face se for com uma máscara de espinho. É assim, né? Eu ponho uma meia máscara de espinho, você bateu de cá, agora bate de cá. Tipo assim. E não foi isso que Jesus veio nos mostrar. Né? Então a gente sabe, a gente tem conhecimento, gente. E falar que é fácil, não é fácil. Já cansei de falar aqui. Um tempo atrás usaram umas... Falaram assim, você fala isso, 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 e você não age assim. Eu falei assim, então, mas eu também falo, se você presta atenção naquilo que eu falo, que o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Então eu tô aqui para aprender também. Né? Então eu não estou falando aqui porque minha vida é perfeita, que eu sou de jeito nenhum. E estou longe de ser e não quero ser agora, porque eu quero esbravejar ainda. Eu estou no meu direito de ficar bravo, de sapatear. Eu estou no meu direito. Eu não vou sair esmurrando os outros na rua. Isso já não faz parte mais de mim. Eu não vou fazer isso. Mas eu tenho o meu direito de saber que eu sou imperfeito e de aceitar isso. Porque é fácil eu ser imperfeito e não aceitar a imperfeição do outro. E aí eu faço mal para você, e aí você tem uma reação que não é perfeita e querer falar assim, você fala isso, você não é perfeito. E jogar, tipo assim, a responsabilidade sobre você. Isso é fácil. Né? Nós somos reativos. Reação faz parte do instinto. Porque ela não tem pensamento. Então, quando você começa a pensar antes de reagir, opa, já estou levantando o pezinho para subir o degrau. É assim. Só que se eu der uma reação, eu dou uma topada com o dedo no meio do degrau e cai para trás. É como se eu estivesse subindo escada no escuro. Hoje eu passei por isso no cinema. Eu fui subir a escada no escuro, quase que eu caí 2 degraus. Porque é uns degraus pequenos, uns grandão. Falei, não sei para que faz um trem desse. 3 degraus pequenos e um comprido. Quase capotei no escuro, 2 vezes em cima da cuidadora, da coordenadora que estava na minha frente. A gente faz isso. Comecei a levantar o pezinho, ficou escuro, tropecei e a gente vai tropeçar? Vai. Canso de falar isso, gente. Ninguém vai sair daqui perfeito. Eu vi uma outra palestrante falando assim, que se dependesse das religiões, o céu estava vazio. Porque para você ir para o céu, você não pode um monte de coisas, te limitam tanto. Eles, eu falo, são as religiões, todas, né? Te limitam tanto, te podam tanto, que o céu estaria vazio. Nem quem está falando lá iria para o céu. Né? Porque ela estava contando
caso lá de São Paulo, das pessoas moradoras de rua, que se prostituem e tudo mais, que as pessoas da religião iam lá falar para elas que naquela vida, naquela situação, elas iriam para o inferno, que elas não teriam céu, que não sei o que, usando a Bíblia para isso. Ela falou, engraçado, né? A pessoa fala isso na Bíblia, mas não vivencia tudo que a Bíblia fala. Ainda diz assim, só aceite a pessoa te apontar o dedo e falar da Bíblia se ela mostra por A mais B que ela vivencia tudo que está lá, da Gênesis ao Apocalipse, que é o primeiro e último livro. Nem sei se o Apocalipse é o último, mas a Gênesis é o primeiro. Então, assim, se a pessoa vivencia tudo aquilo lá, ela pode te apontar o dedo. Agora, falar que você não vai para o céu, Jesus veio mudar isso no Novo Testamento, falar que Deus é amor, Deus te aceita do jeito que você é. Por que você não vai para o céu? Porque o bonitão aqui está falando que você não vai, porque você não segue aquilo que ele acha que é certo? Porque aquilo que foi dito há 2000 anos atrás, aquele povo que levava bezerro de ouro e fazia o diabo a quatro? Entende? Então a gente passou por esse processo. E eu nem lembro mais porque eu cheguei nesse assunto. Mas é isso, tá bom? Que assim seja. Bom, então, da outra vez eu não agradeci ninguém a presença, hoje eu vou agradecer, que eu esqueci. Então, agradecer a presença dos nossos irmãos aqui encarnados e desencarnados presentes, agradecer a presença dos nossos irmãos que nos acompanham, né, via live, Natália Marçom, a Ronilda, Rosângela, um abraço, Rosângela, um abraço, a tia, a Tereza, um abraço a todos aí. A Marilise Carvalho, um grande abraço. Ao Tom Escadelai, um abraço. Tom, seja sempre bem-vindo, né? Apareça. Sempre não veio ainda, né? Já falei, não veio ainda, já deram uma olhada assim, né? Tipo, já chamei. O Éder também. Kênia Silva, um abraço. A Cíntia Campos, um grande abraço. Eu sei que as meninas da minha escola lá estão assistindo. Cris, também um grande abraço. As meninas assistem e ficam meio assim, às vezes vê depois, e outras pessoas que nos acompanham também. Então, um grande abraço a todos. A Sheila tá aí, aqui não aparece para mim. Sheila, um abraço. Valéria, acabei de falar das meninas da escola, ó, apareceram. A Sheila, a Valéria, Cíntia, um grande abraço a cada uma de vocês, tá? Sejam sempre bem-vindas. E assim nós vamos encerrar então o estudo dessa noite, agradecer ao Pai Misericordioso por mais essa noite, pela nossa existência, pela nossa vida. Então que possamos livrar o nosso pensamento das nossas angústias, das nossas preocupações, que possamos respirar tranquilamente e agradecer por tudo isso. Agradecer pelas nossas dificuldades, pelas oportunidades que nós somos apresentados dia após dia, pois elas permitem que nós avancemos um degrau de cada vez. E pedimos ao Pai Misericordioso por todos os nossos irmãos necessitados, pelos nossos entes queridos, nossos amigos, nossos familiares, por aqueles nossos irmãos que se encontram em situações de dificuldade, de incompreensão, de raiva, de ira, aqueles que encontram-se em situação de conflito, de fome, de guerra, né? E todas as dificuldades pensáveis e ainda não pensáveis por nós, mas que existem neste mundo, que Deus possa amparar esses nossos irmãos na vossa misericórdia. E assim encerramos o estudo desta noite, fazendo juntos a oração que nosso irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. O Senhor nos abençoe e nos ampare a todo momento. E até semana... até semana que vem. O Éder até sexta-feira. Com o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Ó, o Tom falou que nos veremos em breve, viu? Respondeu. Assim espera. Eu puxo a orelha de um, vou puxar a orelha do outro. Prometer, eu tenho que cumprir. Na quarta, viu? Não, tô brincando. Que assim seja.